encerramento da Conferência da Fé. Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Ele é bom. Meu Jesus.
aleluia. Te adoramos, Senhor, porque Tu cumpres as Tuas promessas. Você não volta atrás naquilo que você falou na Sua palavra. Ainda que sejamos infiéis, contudo, você permanece fiel à Sua palavra. Graças te damos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, muito obrigado. Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Obrigado, queridos. Aleluia, bom dia, graça e paz. A graça e a paz de Deus nos vem pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Pai Celeste está realmente sendo cada vez mais gracioso para conosco. Amém? Eu fico muito grato a Deus por esta conferência da fé. Foi algo que estava no coração dele e ele falou conosco. E nós estamos fazendo isso. Do caso de falar mais sempre acerca de fé. Fizemos o ano passado também, fizemos conferência de fé. Vários anos atrás nós já fizemos essa conferência. E agora mais esse ano também, continuando a falar sobre o mesmo assunto, sobre fé. Mas pastor, não é uma coisa muito repetitiva? Não. Tudo quando se trata da palavra, mesmo que seja repetitivo, é para a nossa segurança. Primeira coisa. Segundo, meu irmão, quanto mais você mergulha nessa palavra, maior crescimento é na sua vida, maior prosperidade. Porque tudo que nós temos vem da palavra. Amém? Aleluia. Então, nós estamos falando acerca em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o nosso texto áureo. Diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a certeza das coisas, não é o sonho, não é a vontade, não é o desejo, não é o anelo, é a certeza. Portanto, quando alguém diz, estou crendo, significa que ele já tem aquilo que deseja muito antes de acontecer. A grande verdade é essa. O nosso problema é porque muitas vezes nós esperamos tanto e não saímos da esperança para ir para a fé. A esperança tem o seu lugar. A esperança coloca objetivos à fé. A esperança coloca alvos para a fé. Mas a fé faz acontecer. A fé faz acontecer. A fé, ela traz para o mundo físico aquilo que já existe no âmbito espiritual. No momento em que existe algo já no âmbito espiritual, então a fé vai trazer para o mundo físico. É isso que acontece. E nós vimos que a fé é justamente isso, é o crer, é o colocar em ação. E nós vimos também que a fé, ela não vem pela oração, não vem pelo jejum, não vem pelo desejo. A fé vem por ouvir a palavra. Então, quanto mais você ouve essa palavra, quanto mais você ouve o que a palavra de Deus diz, mais e mais fé te é acrescentada. Quanto mais você ouve. O problema das pessoas é porque muitas vezes elas vão orar, só que sem fé. Vão orar sem antes ouvir a palavra, achando que pelo simples fato de orar já está resolvido. Não, nem tudo que existe de problemas é resolvido pela oração. Tá, vou dizer de novo. Nem tudo que existe de problemas é resolvido por oração. É claro que algumas coisas se resolvem em oração, mas outras coisas se resolvem simplesmente mudando uma atitude. Por exemplo, às vezes a pessoa está doente e a doença permanece porque tem um direito legal no corpo dele, pelo fato dele ou dela não perdoar pessoas. Então não tem oração que resolve. Ele vai ter que tomar atitude de perdoar as pessoas, senão vai ficar doente. Às vezes é isso. Muitas outras vezes é necessário mudar o que se fala. Muitas vezes eu sei de pessoas que elas oram por uma determinada situação, mas quando se levanta, que não vê, aí já começa a falar diferente. Já começa a falar negativo. Já começa a falar de outra forma. Ora, não vai resolver. Os seus lábios precisam se alinhar ao que está nos lábios de Deus.
Aquilo que sai da sua boca precisa se alinhar ao que sai da boca de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Isaías, ele fala que tudo aquilo, que a palavra não volta vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz, ou seja, traz prazer, e prospera naquilo para que a designou. Então, se você fala a palavra de Deus crendo, é como se fosse o próprio Deus falando. Por quê? Porque Deus é um Deus de fé. Deus é um Deus da fé. Tudo que Deus criou foi justamente pela fé. Amém? Aqui no versículo 3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Palavra. Lembra lá de Gênesis, no capítulo 1? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que a terra, criou Deus os céus e a terra. Isso é no versículo 1. No versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está escrito lá. Então, Deus, ele olhou para a terra, e ele não ficou falando o que via. Ele não ficou falando, ei rapaz, ó, a terra sem forma, vazia, trevas, quero mais saber disso não. Não, Deus simplesmente falou o que cria. Haja luz, e houve luz. Ele falou. Então, muito antes de haver o sol, muito antes de haver a lua, muito antes de haver as estrelas, houve luz. Por quê? Porque Deus falou. A partir daí, tudo Deus criou falando. Haja isso, haja aquilo, produza isso, produza aquilo, aconteça isso, aconteça aquilo. E as coisas foram acontecendo. Até mesmo para criar eu e você, Deus falou também. Falou, sim. Como foi que Deus falou? Para si mesmo. Façamos o homem. Surgiu você. Quando Deus disse façamos, surgiu você. Então, você também foi criado pelo sopro de Deus, pela palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra. A grande verdade, meu irmão, é que as palavras são sementes da fé. A palavra é uma ação correspondente à fé. Se eu creio, eu falo. Crie, diz lá em Romanos, né? Crie, por isto falei. Também nós cremos, por isto também falamos. Nós hoje estaremos falamos sexta-feira sobre o conceito de fé, sobre o que é fé. Ontem nós falamos sobre o ouvir. Amém? Como vem a fé, que é sobre ouvir. E hoje nós vamos falar sobre essa arma poderosíssima chamada palavras. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Aqui, ó, versículo 3. Entendemos que foi todo o universo formado pela palavra. O que você tem falado? Aquilo que você tem falado tem definido a tua vida. Aquilo que você tem dito, crendo, sem duvidar no seu coração, tem determinado o seu viver. Pastor, eu falei tanto, eu fiquei rouco de tanto falar. Olha, eu falei, e nada aconteceu. É porque você falou algo sem crer. Você pode falar qualquer coisa sem crer, não vai acontecer nada. Quer ver um exemplo? Vou fazer aqui. Vou morrer em 3 segundos. Não morri. Por quê? Porque eu não falei crendo. Assim é, quando muitas vezes você olha para uma determinada situação, você quer que ela se resolva, mas você não está crendo, você está desejando, você está sonhando, você está querendo, mas o simples fato de você querer não quer dizer que já vai acontecer. É preciso crer que já aconteceu para poder acontecer. É preciso crer que já aconteceu antes de acontecer fisicamente, antes de você ver, é isso que você precisa. A fé não é exatamente uma fórmula de, não, peraí, olha, esse, mais esse, vai dar esse. Não, a fé é uma força viva dentro de nós, que pode aumentar ou diminuir, dependendo do que a gente ouça. Então, tudo é criado pela palavra. Você fala e as coisas acontecem. Você fala e as coisas acontecem. Vamos lá, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 nos conta a história
que relata bem aquilo que nós estamos explicando. Marcos capítulo 5, versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, porque é isso que a doença faz. A doença, ela empobrece. A doença, ela tira tudo que você tem. É isso que a doença faz. Tendo ouvido, olha só, tendo ouvido falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. Olha, ela dizia. Então, ela simplesmente, olha só, ouviu falar de Jesus, fé chegou. O que foi que ela tinha ouvido falar de Jesus? Aqui Marcos fala acerca dela, mas houve outras ocasiões em que pessoas tocaram as vestes dele e foram curadas. Pessoas tocaram, chegaram perto dele e foram curadas. Então, muito provavelmente, ela tinha ouvido falar que Jesus tinha curado cegos, que Jesus tinha curado surdos, paralíticos. Ela, com certeza, ela ouviu falar das palavras daquele homem que transmitia a palavra de Deus com autoridade, com unção. Com certeza ela tinha ouvido falar. Com certeza ela ouvia falar. Mas aí o que acontece? Ela simplesmente chegou fé no coração. E o que foi que ela fez? Ela disse, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Só tocar nas vestes dele eu vou ser curada. Ela simplesmente dizia, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Pensa comigo, meu irmão. O que é que essa mulher fez? Ela, claro que ela ouviu falar de muitas outras obras que Jesus tinha feito. Mas ela definiu com seus lábios como é que iria ser curada. Ela definiu como? Se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Quando eu tocar, eu vou ser curada. O que aconteceu? Versículo 29. Logo se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Só aí, depois que ela agiu em fé, depois que ela falou, aí sim ela sentiu que estava curada. Meu irmão, minha irmã, o que você tem falado? O que você tem dito? Olha, meu bisavô morreu de tal doença, ou de tal problema. Meu avô morreu de tal problema. Meu pai morreu de tal problema. Meu tio, minha tia morreu. Então, é bem capaz de eu também. Meu irmão, se tu falar assim, prepara o caixão. Tu vai ver Jesus. Realmente. Porque é o que você tem falado. O que você tem dito. Essa mulher, ela determinou, ela simplesmente mostrou, ela disse, aqui ó, está aqui, ó, ela falou, se tão somente eu tocar nas suas vestes. O que você tem dito? Olha, saiu o resultado do exame do Covid. Estou falando bastante sobre isso, porque isso está acontecendo com frequência, né? Então, saiu o resultado do exame do Covid. E agora? E agora? Foi o resultado. Mas quer saber? Eu não creio nisso. O que eu creio, que a Bíblia diz que eu já fui sarado. Não importa o que o exame diga. Não é que você vai desconsiderar, ou melhor, não é que você vai dizer que aquele exame é mentira. Você vai desconsiderar aquele exame em detrimento do que a palavra de Deus diz. É isso que aqui faz a coisa acontecer. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? Irmãos, olha o que a fé dessa mulher fez. Ela foi curada, sim, pela sua fé, mas Jesus não sabia. Jesus não sabia. Jesus percebeu que a cura tinha saído, que tinha tido uma unção ali, houve alguma coisa. Jesus percebeu isso. Aí virou logo. Opa, quem me tocou? Quem me tocou? Responderam os seus discípulos, olha a voz da razão, né? Agora a voz da razão. Vês que a multidão te aperta, e você ainda pergunta, quem me tocou? É que tinha sido um toque diferente. É claro que estava numa multidão, né? Não tinha Covid naquele tempo, então a aglomeração estava grande. E um aperta e lá vai, empurra, e aquela coisa toda, era isso aí.
Mas teve um toque que fez a diferença. Foi o toque da fé. Foi o toque da fé. Ela simplesmente creu. E uma coisa que me chama a atenção nesse versículo, nesse texto, é que a mulher saiu de casa, foi por dentro da multidão, que não era pequena. Nós já sabemos, multidão era enorme, eram grandes. Amém? Era grande. Então ela foi, lá vai tudinho, pede licença um, pede licença outro, talvez tenha dado umas cotoveladas aqui e ali, pisado no pé de um monte de gente, e lá vai, e foi lá e tocou. Sendo curada. Ou seja, ela agiu. É interessante isso, porque eu vejo muitos cristãos que eles dizem estar crendo, mas eles não agem conforme crê. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está querendo um emprego e não entrega currículo, você não está agindo como crê. Se você quer um aumento de salário, mas não aumenta o seu conhecimento, você não está crendo. Estão entendendo o que eu quero dizer? É preciso agir conforme a certeza que existe dentro do seu coração. É preciso ter ações correspondentes. Falar é uma ação correspondente, agindo cada vez mais. Então continua. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem isto fizera. Estou em Marcos, capítulo 5, versículo 32. Então a mulher, atemorizada, tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então ela foi contar que tinha passado 12 anos nas mãos do médico e só fazia exame, os exames só davam cada vez mais negativo, e ela gastou todo o dinheiro que tinha, ela empobreceu por causa disso, mas ela ouviu falar que Jesus tinha feito isso, aquilo, outro e tal, e ela foi contar o testemunho todinho, e todo mundo parado ouvindo aquela mulher falar, inclusive Jesus. Aí ela tinha ouvido falar de Jesus, e aí ela veio, e ela disse, olha, eu simplesmente falava, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Ela simplesmente falava, meu irmão. E o que aconteceu? Quando eu toquei nas tuas vestes, estou completamente curado. Então no versículo 34, Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre deste mal. Observe, a tua fé não foi as vestes de Jesus. Jesus não disse, eu te curei. Jesus diz, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. A sua fé. Eu noto que a maioria dos milagres de Jesus, boa parte dele, era feito muito mais baseado na fé das pessoas do que na dele mesmo. Sim, algumas vezes ele mesmo fez, usando a sua própria fé. Mas normalmente ele usava a fé das pessoas. A grande verdade, meu irmão, é que se você não considerar como já feito aquilo que Deus fez através de Jesus, você jamais vivenciará o melhor de Deus nessa terra. Você jamais irá cumprir a vontade de Deus nessa terra. Jamais. Sabe por quê? Porque Deus, ele fala, ele mostra, Deus, ele age dentro de quê? Da sua fé. Daquilo que você fala, o que você tem falado. Se todo o universo foi criado pela palavra de Deus, o que será aquelas suas contas ali? Se tudo o que existe foi criado por simplesmente falar, o que não vai acontecer com essa doençazinha que chegou para o seu corpo? Com essa coisinha de nada em relação ao poder de Deus, isso não é nada. Isso não é nada. Meu irmão, fale o que você quer ver, ao invés de falar o que você está vendo. Fale o que você quer ver, ao invés de falar o que você está vendo. Por quê? Se você já está vendo, por que você falar o que já está vendo? Geladeira vazia. A geladeira está vazia, mas está vazia. Precisa falar isso. Mas outra coisa é você colocar a mão lá e dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Logo, logo vai estar cheio isso aqui. Eu vou estar contribuindo, eu vou estar ajudando, eu vou fazer, sabe, no momento eu estou precisando de cesta básica, mas eu creio que as minhas fontes irão aumentar cada vez mais, e logo, logo eu vou estar distribuindo cesta básica para todo mundo, crendo e falando, e vai acontecer conforme você crê em falar. É isso. Não apenas creia para você, mas creia para abençoar os outros.
Não apenas creia para que você possa desfrutar do melhor de Deus, mas para ser também um instrumento usado por Deus para que os outros desfrutem através de você, das suas palavras, da sua fé, daquilo que você crê. Vamos em frente, vamos em frente. Em Tiago capítulo 3, ele fala uma coisa interessante, o apóstolo Tiago. Ele diz o seguinte: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, contudo, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim é também a língua. Olha só o que acontece. Navios enormes, grandes. Tiago via muito isso naquele tempo, navios imensos. Contudo, havia uma parte lá, normalmente ficava atrás, na parte traseira do navio, que ele simplesmente, quando o timoneiro girava para cá, então ele girava para poder girar o navio. Quando o timoneiro para cá, então ele girava de outra maneira para girar o navio para cá. A mesma coisa é a nossa língua. É isso que Tiago está dizendo. Ele diz, olha, você pode modificar, mudar a direção, o rumo da sua vida, simplesmente com a sua língua. Simplesmente com o que você fala. Ah, eu creio, eu sou rico. Uai, mas, rapaz, tu não tem nem dinheiro, mal tem dinheiro para pagar o aluguel, tu fica dizendo que está rico. Mal tem dinheiro para pagar o aluguel. Tu só ganha tal coisa. Eu creio que sou rico. Por quê? A palavra de Deus diz. É outra coisa que você tem que fazer. Não apenas falar aquilo que você deseja que aconteça, mas falar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não apenas falar o que você quer que aconteça, mas falar de acordo com o que a Bíblia diz. O que você tem falado, querido? Você tem falado ao seu problema? Você tem falado a circunstância? E quando você falou, você estava crendo? Quando você falou, você estava crendo? Eu acho interessante que uma certa vez, uma irmã chegou e me disse, olha pastor, eu não entendo, por que quando eu falo as coisas ruins, aí pá, acontece. Quando eu falo coisa boa, nem sempre acontece. Eu digo, porque você está crendo muito mais na coisa ruim do que na coisa boa. Você está andando pelo que você vê, ao invés de andar pelo que você crê. A grande verdade é essa, meu irmão. Quem anda pela fé faz da circunstância adversa um circo e do diabo um palhaço. Ele ri da circunstância. Por quê? Porque ele sabe que toda circunstância é passageira, mas a palavra é eterna. Ela não muda. Ela não muda. Assim foi no passado. Sabe, Deus diz para Abraão, você vai ter um descendente, você vai nascer uma pessoa, você vai ter um filho com Sara. Só que Abraão com 75 anos e Sara com 65. Pensa aí. Aí Deus diz, olha, Deus querendo que Abraão estivesse sempre ativo, falando. Ele diz, olha, sai aí da sua tenda, sai, olha para cima. Olhou para cima. Meio mundo de estrela. Está vendo as estrelas? Tu pode contar? 1, 2, 3, 4, 5. Não, peraí. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, eu já errei de novo. 1, 2. Não dá para contar. Assim será a tua descendência. Olha para a terra. Olha quantos grãos de areia tu pode contar? Não dá não, Senhor. Aí definitivamente eu desisto. Não dá para contar. Assim será a tua descendência. Então todas as vezes que Abraão olhava para cima, ele falava, assim vai ser a minha descendência, com o número das estrelas do céu. Quando ele olhava para a terra, viu os grãos de areia, assim será a minha descendência. Falando. Quando ele estava com 100 anos, Sara com 90, ele engravidou Sara. Engravida Sara. Ô pastor, mas eu não acredito muito nisso não. O problema é teu, o que aconteceu e pronto, acabou. Se aconteceu, fim de papo. Se tu acredita ou não, mas o que aconteceu? Então, o que acontece? Simplesmente por quê? Porque ele falou. Sabe por que Deus falou aquela promessa maravilhosa e ela ainda não se cumpriu? Porque você não tem falado. Porque você não tem falado. Porque você não tem dito. Porque você não tem falado para si mesmo. Você não tem falado.
Ô pastor, mas Deus me disse que ia acontecer isso e até agora não aconteceu. Querido, você tem falado ou você só falou nos primeiros dias? E quando você viu que não aconteceu, disse, é quando no tempo de Deus. A grande verdade é que muitas vezes o tempo de Deus, na verdade, é o nosso. Se Deus fala uma coisa para você, te promete algo dentro da palavra, ou usando um profeta, um pastor, um irmão, querido, presta bem atenção no que eu vou te dizer, presta atenção nisso. Se Deus falou, meu irmão, aprenda a repetir o que Deus diz para você mesmo. Aprenda a repetir o que Deus diz para você mesmo. Deus falou, Deus falou, Deus falou. Pastor, mas olha, é porque é difícil, pastor. É muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque você precisa de Deus. Se fosse fácil, você mesmo fazendo precisar dele. Se você está achando que está difícil, é Deus que está realmente mostrando, ó, tu precisa de mim, cara. Você precisa dele. Então ele fala e você fala a mesma coisa. Tantas promessas tem nele o sim e o amém. Se ele diz sim, então é sim. Se ele diz não, então é não. Então você mantém isso na sua boca, nos seus lábios, não importa o que veja. Mas o que acontece muitas vezes, são muitos amados, mas muitos amados irmãos, que eles simplesmente falam a palavra de Deus, mas se porventura, por um acaso, a coisa piorar, aí ele já muda a confissão, já muda tudo. Aí o que acontece? O rumo da vida dele segue a língua dele. O rumo da sua vida vai seguir as suas palavras. Olha, o que vai ter de cristãos que chegar no céu e olhar para trás e ver a coisa acontecendo e olhar e dizer, mas rapaz, eu poderia ter vivido assim, eu poderia ter vivido melhor, eu poderia ter sido feliz nisso, eu poderia ter prosperado nisso e não prosperei simplesmente por causa da minha língua. Não está no gibi o que vai acontecer isso aí, lá no céu. Por quê? Porque simplesmente não falam o que Deus fala. Olha, vamos lá. Meus filhos estão dando trabalho, pastor. Ah, meu Deus do céu, meu filho me dá um trabalhão. Jesus, eu não sei o que foi que eu fiz. Eu já vi crente dizer isso. Eu não sei o que foi que eu fiz, meu Deus do céu, para ter uns meninos para me dar tanto trabalho. Fale o que a Bíblia diz sobre os seus filhos. A palavra de Deus diz que você não tem filhos para calamidade. A palavra de Deus diz que seus filhos são discípulos do Senhor. A palavra de Deus diz que grande é a paz dos teus filhos. Então fala isso todo dia, o tempo todo. Então você vai ver acontecer milagres poderosos quando a sua boca falar o que Deus fala. Você vai ver acontecer bênçãos que nunca ninguém, nem você, nem ninguém da sua família alcançou. Nunca, nem você, nem ninguém da sua família desfrutou. Você vai ver acontecer na sua vida, quando a sua boca se alinhar à boca de Deus, quando as suas palavras se alinharem às palavras de Deus, quando o que você está crendo é exatamente o que veio do coração do Pai para você, dentro da sua palavra, meu irmão. É isso que vai acontecer. Mas você precisa mudar o que fala. Mudar o que fala. Mudar o que fala. Tudo aquilo que eu toco é abençoado. Tudo aquilo que eu faço é abençoado. Tudo aquilo que eu faço é próspero. Você vai entregar o seu dízimo, vai entregar a sua oferta, ou vai abençoar um irmão, ou vai abençoar uma irmã, ou vai fazer lá um pix. Agora é pix, né? Vai fazer um pix. Meu irmão, fale a palavra. O que é que eu vou falar, pastor? Dai, dá-se-vos-á. Então, o que acontece? Eu estou ofertando aqui na vida do irmão. Eu estou ofertando aqui na igreja. Eu estou entregando meu dízimo. Mas eu sei que me é acrescentado boa medida, recalcada, sacudida, generosamente, me é dado. Você está falando. À medida que você está plantando, a sua palavra, a sua boca está plantando sementes da qual você vai colher o fruto logo. Da qual você vai colher o fruto logo. A Bíblia não diz isso? Então por que não falar? Por que não falar? E há uma coisa que me chama a atenção lá em Hebreus ainda, em Hebreus capítulo 10, no versículo 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Observe, guardemos firme. Ora, se fosse uma coisa fácil, não precisava ser guardado e muito menos firme, né? Não precisava ser guardado e muito menos firme. Se ele diz, guardemos firme a nossa confissão, alguma coisa tem. Antes, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, que alguns abençoados têm falado, que todas as vezes que fala de confissão, ele pensa que é a confissão de pecados.
Não necessariamente, meu irmão. É claro que existe a confissão de pecado. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Isso foi feito para crente. Então, quando você erra, quando você falha, você precisa confessar a Deus, se arrepender, né? Confessar a Deus o que você fez e não fazer mais. Acabou. Isso aí é a confissão de pecado. Não, mas essa confissão que está falando de Hebreus capítulo 10, versículo 23, está falando daquilo que você está crendo. Daquilo que você está crendo. Oh, amados, muitas coisas aconteceram na minha vida. Muita coisa aconteceu na minha vida que nunca tinha acontecido antes com várias outras pessoas, mas aconteceu comigo. Sabe por quê? Porque eu falei, porque eu disse, porque eu me recusei a acreditar naquilo que os meus olhos viam, naquilo que muitas pessoas, embora bem intencionadas, porém incrédulas, falavam, naquilo que o diabo falava. Eu me recusei a falar aquilo, e eu falava o que a Bíblia diz. Eu falava o que a Bíblia diz. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Se aquilo que você falar dentro da palavra de Deus, se aquilo que você... Vou melhorar ainda. Se aquilo que você falar é respaldado pela palavra de Deus, mesmo que não exista, Deus fará existir justamente para que se cumpra a palavra dele. Mesmo que não exista. Se o que você falar está respaldado pela palavra de Deus, mesmo que não exista, Deus fará existir, simplesmente para ver a palavra dele se cumprir na sua vida. É isso que você precisa crer, é isso que você, oh aleluia, é isso que você precisa falar. Oh, tantas e quantas pessoas, meu irmão, já saíram de uma extrema pobreza para uma abundante riqueza, simplesmente porque mudaram a sua forma de falar. Tantas pessoas desenganadas pelo médico, desenganadas pelos hospitais. Eu lembro agora de uma irmã, há muitos anos atrás isso, quando a médica chega para o marido dela, lá do outro lado, né, assim, ela estava no quarto do hospital, e a médica dela chega para o marido dela no corredor, só que um pouco mais para cima, o pessoal passando e tudo. Ela chamou assim a parte do marido dela e disse: olha, eu vou ser bem otimista com o senhor. Sua mulher não tem 15 dias de vida, e eu estou sendo mais otimista, para você ver o que os outros dizem. E sabe o que aconteceu? Mesmo distante do quarto, que isso foi falado um pouco distante do quarto dela, o som daquelas palavras veio até onde ela estava. E ela ouviu, lá onde ela estava, o que a médica disse para o marido dela. Que o médico falou baixinho. Ela ouviu. Na hora, ela disse: ah, meu Deus, bateu o desespero. A médica continuou, disse: o câncer, era câncer. O câncer já está generalizado. Os ossos da sua esposa já estão virando pó. Pó. Porque está sendo consumido pelo câncer. Irmãos, pensa comigo, isso é tremendo desengano mesmo, né? Isso é difícil, é ou não é verdade? Mas ela mudou a linguagem. Ela levantou e disse: quer saber, eu sou curada. Eu sou curada. Eu sou curada, eu sou curada. Ela levantou, saiu daquele hospital, e os sintomas vindo, sentindo dores, e ela falando: eu sou curada, eu sou curada. Ela se recusava a falar o que sentia, para falar o que cria. E o que aconteceu, pastor, irmão, ela tem os exames lá, olha, não tinha mais sequela alguma. Dali algum tempo depois, não tinha nem sequela do câncer no corpo dela, simplesmente porque ela creu. Aquela outra irmã, uma outra abençoada, ela estava separada do seu esposo, ela não tinha uma profissão, ela não tinha alguma coisa com que se sustentar. E ela poderia ser uma pessoa depressiva, ela poderia ser uma pessoa angustiada, ela poderia ser uma pessoa que ficasse falando, criticando, e todo mundo, mas ela preferiu voltar-se à palavra de Deus. Lá no Salmo, quando diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Ela simplesmente falava esse versículo: do trabalho das minhas mãos comerei, feliz serei, e tudo me irá bem. Do trabalho das minhas mãos comerei, feliz serei, e tudo me irá bem. E
sabe o que aconteceu, meu irmão? Logo, logo abriu um curso para ela fazer de massagem, curso de massagem. Abriu esse curso lá de graça para ela. Ela simplesmente fez esse curso e começou a crescer, começou a prosperar, começou a enriquecer. As coisas mudaram, fez reforma da casa, comprou um monte de coisa. Ela simplesmente viveu daquilo que falou. Viveu daquilo que falou. O que você tem falado? Pastor, tá, tudo bem. Eu tenho que falar, tá certo. O detalhe, pastor, é que eu conheço não sei quem, não sei quando, não sei aonde. É mais ou menos assim, né? Que falou e não aconteceu nada. Olha, eu sei de pessoas, pastor, homens de Deus, pessoas de fé, homens de Deus, que falou e não aconteceu. Meu irmão, preste atenção, a experiência de alguém não invalida o que a Bíblia diz. A experiência de alguém não invalida o que a Bíblia diz. A grande verdade é que nós não devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências. Não, pelo contrário, nós temos que interpretar as nossas experiências à luz da palavra de Deus. Eu não sei porque não aconteceu, agora comigo aconteceu. Comigo aconteceu, não quero saber, olha, esse é um assunto entre ele e Deus. Mas eu não vou ficar olhando o testemunho de alguém e por causa disso, me recusar a viver o melhor de Deus nessa terra. De jeito nenhum. Se quiserdes e me ouvirdes, Isaías 1,19, comereis o melhor dessa terra. Pensa nisso. Pensa nisso. Deus deseja que você coma o melhor, acabou a história. Mas você precisa falar o que Ele fala. O seu coração, que tem que estar alinhado ao coração dele, no sentido de crer no que Ele fala. É assim que funcionam as coisas. É dessa maneira que as coisas vão funcionar, vão mudar. A grande verdade é que a confissão ela tem duas partes. A primeira você fala para crer. E a segunda você fala porque crê. Na primeira você fala para que venha fé para você. Então você fala e você ouve. Você fala e você ouve. Para que venha fé no seu coração. E a segunda você fala porque já está no seu coração para acontecer. Então, o que acontece? Você não tem fé suficiente para o pagamento daquelas contas. Hoje eu estou falando bastante de pagamento de conta, né? Você não tem fé suficiente para o pagamento daquelas contas. Você não tem fé. Sua fé está lá embaixo. Você olha aquela pilha de conta e parece que assim está cada vez maior. Você está com aquele som, não é mais um som nem dobrado, já é tríplice. É 3 contas de água, 3 de luz, 3 de telefone, 3 de cartão, tudo de 3. É uma atrasada, outra mais atrasada ainda. Você vê aquilo. Aí você tem duas opções. Ou você fica falando o que vê, e chega na igreja com aquela cara de jumento, para os nossos amados irmãos que não são da nossa igreja, cara de jumento é aquela cara comprida e chata. É, aquela cara de gente que não está gostando. Isso aí é justamente a cara de jumento. Aí chega na igreja com aquela cara de jumento e alimentado por pensamentos que vêm lá do maligno para justamente diminuir você. Ora, aquilo que mais você pensa é o que você vai crer. Aquilo que mais você crê é o que você vai falar. Aquilo que você mais falar é o que você vai viver. Então, o que acontece? Fica ali alimentando. Sabe quando vai pagar essas contas? Nunca. Mas se você comece a falar para crer, todas as minhas contas pagas, muito dinheiro sobrando, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, tem suprido em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Todas as minhas contas pagas, muito dinheiro sobrando, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, tem suprido as minhas necessidades. E aí vai falando para você. Falando para você. Não é para se convencer, como muita gente diz, é para gerar fé no seu coração. Lembra? A fé vem pelo ouvir. Então, primeiro você fala para você. Por quê? Porque antes, a gente vai ler lá já em Marcos capítulo 11, a gente vai ler sobre isso. Mas antes das coisas acontecerem diante de você, elas têm que ter acontecido dentro de você. Antes da montanha ir embora, ela tem que ter ido embora de dentro de você. Quando eu olho para a história de Davi, o testemunho, né? A história de Davi lá, quando ele enfrentou aquele gigante Golias, a primeira coisa que eu observo, é interessante, ele era um gigante, realmente era um gigante, a Bíblia diz que ele era um gigante.
O pessoal de Saul via ele como gigante, o Saul via ele como gigante, os soldados lá, o exército, via ele como gigante, mas Davi nunca disse que ele era um gigante. Pode notar, não fala gigante. Ele chama incircunciso, gente sem aliança, mas não chama de gigante. Não é que Davi estava, digamos assim, mentindo, está dizendo, não, ele não é, não, realmente era um gigante. É porque Davi, ele considerava primeiro quem ele era, alguém que tinha uma aliança com Deus, baseado na aliança abrâmica, diga-se de passagem. Ele considerava primeiro isso. Voltando lá para suas contas, considera primeiro quem você é. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aí chegou um irmão para mim e disse, sim pastor, mas ali é rico da graça de Deus. Eu digo, meu irmão, se ali fosse rico da graça de Deus, a gente também tinha que dizer que Jesus era pobre da graça de Deus. Que absurdo, é ridículo. Porque a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por Jesus. Não, meu irmão, os capítulos 8 e os capítulos 9 de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, está falando sobre dinheiro, está falando sobre riqueza material mesmo. É verdade. Só é isso. Então, você considera, não, mas eu sou rico, mas a palavra de Deus diz assim, e fica falando o que a Bíblia diz para você, pregando para você, meditando para você. Faça isso. Então, logo, uma certeza poderosa dentro de você vai se manifestar. E quando você falar para a situação, você vai ver a situação mudar diante de você. Situações vão mudar diante de você. A primeira coisa, meu irmão, que muitos de nós pensamos, a gente pensa muito nisso. A gente diz, olha, eu tenho um emprego, eu tenho meu emprego, né? O meu emprego é maravilhoso, o meu emprego é bom. Aí um dia ele perde o emprego. Pronto, já se desespera. E agora? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer aquilo? Como é que vai ser? Ele pensa nisso. Ele pensa nisso. E aí ele começa a crer nisso, aquilo que mais você pensa que você tem. Então aí o que acontece? Ele fica pensando o tempo todo. Não entra na cabeça dele que a Deus é que é a sua fonte. Se ele perder um emprego aqui, amanhã ele consegue outro ali. Uma porta se fecha aqui, como diz a música, outra porta se abre ali. De alguma maneira, Deus sustentará você. De alguma forma, Deus sustentará você. Simplesmente se você souber o que falar. Agora vamos lá. Vamos para aquele nosso texto maravilhoso. Peraí. Antes, abre lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 29. Diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe não é exatamente palavrão. Não. É palavra que muitas vezes não traz edificação. É palavra que não te acrescenta. É palavra que não faz a diferença. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que a ouvem. Pastor, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Mas, pastor, quando eu estou com raiva, eu não consigo pensar direito, não. Quando eu estou com raiva, eu falo o que não deve, pastor, e depois eu fico arrependido. Aí eu procuro compensar, eu procuro dar um jeito, né? Eu vou lá e peço perdão. Ô pastor, mas isso é quando eu estou com raiva, é assim, desse jeito. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, vou te dar uma dica. Quando você estiver com raiva, você faz o seguinte, ó. Olha só o que você vai fazer. Você vai... Pega uma taça assim, ou um copo, pode ser um copo mesmo, normal, né? Coloca água, ok? Você está com raiva, faz isso, ó. Não engole. Fica segurando a água na boca. Duvido você falar. Duvido você falar o que não deve. Você está entendendo? O problema das pessoas é justamente porque tem que falar. É algo que obriga, parece olha, eu tenho que falar. Não, você não tem que falar. Se é para falar algo,
que não acrescenta, se é para falar algo que não edifica, só porque você está com raiva ou porque você tem razão, que na verdade não tem, porque a partir do momento em que você começa a agir na carne, você já perde a razão, tá? Já perde. Mas a partir desse instante, se é para fazer isso, meu irmão, fica calado. Por que você iria trazer coisas para destruir a sua vida? Por que você abriria a porta para o diabo agir? Ainda aqui mesmo, no capítulo 4, no versículo 26, diz assim, irai-vos. Ter raiva é normal, todo mundo tem raiva. Até Deus tem raiva. Mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí ele diz, nem deis lugar ao diabo. Tudo que o diabo precisa é de uma palavra sua para agir na sua vida. Tudo que o diabo precisa é de uma atitude, um comportamento, uma ação errada para agir na sua vida e da sua família, meu irmão. Não faça isso não. Ô minha irmã, não faz isso não. Não dê lugar ao diabo. E ele está dizendo, nem dê lugar ao diabo. E detalhe, ele está falando para crente. Está falando para pessoas que dizem que nasceram de novo. Está falando para gente que diz que é povo de Deus. Então é possível dar lugar ao diabo? É. Sabe, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos o melhor de Deus nessa terra. Para que nós possamos vivenciar o melhor de Deus nessa terra. Mas, meu irmão, o teu livre-arbítrio continua. Então o diabo não pode tocar em você. O diabo não pode tocar na sua família, a não ser que você permita. Agora, se você permitir, aí pronto, meu irmão, aí acabou. Essa que é a verdade. Tenha cuidado com o que fala, nos momentos de raiva, nos momentos de dor. Não precisa estar com raiva não, basta estar com dor, desespero, se segura. Aprenda a falar a palavra de Deus, porque ela é a única que pode modificar todo o teu viver. A palavra de Deus, ela vai modificar, ela vai mudar o teu viver. Falando o que a Bíblia diz, falando o que a palavra de Deus diz. Tenha cuidado. Simples assim. Então, observe, não é vigiar a vida dos outros, é vigiar a sua, tá? Não é você examinar a vida dos outros, saber, o irmão está falando, não, olhe para a sua. Aí você vai ver. Amém, queridos? Estamos nos referindo ao falar. Agora, vamos lá. Em Marcos, capítulo 11, muito conhecido, bastante conhecido, principalmente para quem já fez o rema. Marcos capítulo 11. Jesus havia amaldiçoado uma figueira, porque ela não estava dando fruto. Então Jesus amaldiçoou a figueira. E para que aquela figueira, ele amaldiçoou a figueira e foi embora. Quando foi no outro dia de tarde, versículo 20 diz, de tarde não, foi pela manhã. E passando eles pela manhã, foi no outro dia, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Na minha Bíblia está dizendo assim, tende fé em Deus. Mas vamos pensar direitinho, meu irmão. Jesus não orou para amaldiçoar a figueira. Jesus não pediu a Deus para amaldiçoar a figueira. Jesus simplesmente falou à figueira. Ele disse à figueira. Então, aqui o versículo mais, a explicação mais lógica, a interpretação mais lógica, não é fé em Deus, é a fé de Deus. Por quê? Porque lá no passado, Deus tudo criou falando. Deus criou falando, falando, falando e falando. Não é verdade? Então aqui, quando Pedro disse, olha, a figueira que você amaldiçoou secou, Jesus está dizendo, olha, tente a mesma fé que Deus teve, para falar e as coisas acontecerem. Continua. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, ele não disse se o católico disser, se o crente disser, se o evangélico disser, se o pastor disser, se o padre disser, ele disse, se alguém disser, é qualquer um, qualquer pessoa, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será como ele diz. Se alguém disser, se alguém olhar para aquele exame médico, que diz, tu vai morrer, e dizer, eu não vou morrer, Deus está prolongando os meus dias, eu sou curado.
eu sou curado. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Se alguém disser para aquele monte de contas, sejam pagas em nome de Jesus, porque o meu Deus está suprindo cada uma das minhas necessidades. Se alguém disser, o que você tem dito? Se alguém disser, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se alguém disser, meu casamento é restaurado. Se alguém disser, os meus filhos são discípulos do Senhor e grande é a paz dos meus filhos. Se alguém disser, o que você tem dito? De novo, o que você tem dito? Você tem vivido até aqui baseado naquilo que você falou, naquilo que você creu. Você tem determinado o seu modo de vida. Então ele diz, olha, se alguém disser, tudo que ele disser crendo, assim será com ele. Sabe, quando uma pessoa é salva, quando a pessoa nasceu de novo, recebeu Jesus como Senhor e o seu Salvador, ela precisa falar, ela precisa dizer, Jesus é o meu Senhor. Aí Romanos fala claramente, por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Crendo com o coração, falando com a sua boca. Crendo com o coração, falando com a sua boca. Primeiro você fala para crer, depois você fala porque crê. É bem verdade, meu irmão, que muitos de nós não temos falado o que nós cremos. Muitos de nós temos falado o que a gente viu. Muitos de nós temos falado o que desejamos, mas não temos falado o que cremos. A grande verdade é essa. Sabe, aquela mocinha, aquela menina, uma menina, tinha de 9 para 10 anos. Ela dizia para a mãe dela o tempo todo, mãe, eu vou me casar ou com um pastor ou com um filho de pastor. Ou com um pastor ou com um filho de pastor, eu vou me casar. Ela dizia, 9 para 10 anos. Ela não tinha o remo é só acima de 16 anos. Ela não conhecia essa palavra que a gente conhece, mas ela cria de todo o coração e falava, eu vou casar com um pastor ou com um filho de pastor. Sabe, a minha esposa casou com um pastor que é filho de pastor. Era ela que falava. Você tem o que você fala. Você tem o que você fala. Simplesmente fale. Mude o seu falar. Se você tem orado e as coisas não têm acontecido, meu irmão, olhe o que você tem falado. Olhe para você e veja o que tem falado. E, por favor, não fica buscando justificativa ou explicações para justificar ou explicar o que tem saído dos seus lábios. Sabe, a única explicação é, rapaz, eu não tenho crido suficiente. Eu vou crer e vou mudar minha confissão. Pronto, acabou. Acabou. É isso que nós fazemos. É tendo a humildade de reconhecer quando a gente erra, quando nós falhamos. Pensa nisso, querido. Pensa nisso, minha irmã. Mude o que você fala e você mudará a sua vida. Mude o que você fala e você mudará toda a sua vida. E tem mais, você não apenas pode mudar toda a sua vida, como pode mudar toda a sua história e da sua família, baseado naquilo que você tem falado. Eu e a minha descendência vamos servir ao Senhor. Os meus filhos, os filhos depois de mim, e os filhos dos filhos, e toda a minha descendência será próspera e abençoada nessa terra. Fale isso. E tem mais uma coisa, fale o que a Bíblia diz. Busca primeiro saber o que a palavra de Deus diz, e as coisas vão acontecer. Amém, queridos? Esta foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse agora, pela manhã. Com isso, nós estamos encerrando a nossa conferência da fé, deste ano 2021. Crendo firmemente que a sua vida, a nossa vida, está sendo totalmente impactada pela palavra de Deus. Pai querido, graças te damos. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, por nos dar habilidade e capacidade para fazer aquilo que você mandou que nós fizéssemos. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Amém. É isso aí, queridos. Pratique o que você aprendeu. Pratique o que você viu, o que você ouviu, e a sua vida estará muito melhor. Amém? Prosperem e avancem. Aleluia.
Glória a Deus.